Queria brevemente fazer uma saudação, primeiro, à memória de Dom Oscar Romero. Eu ainda trago muito na minha memória o dia 24 de março de 1980, quando nós fomos surpreendidos com a notícia do assassinato de Dom Oscar Romero. Uma coisa que talvez poucos saibam, nesse dia 24 de março de 1980, o arcebispo de São Paulo, Dom Paulo Evaristo Arnes, estava nas mãos com uma carta de renúncia. Ele iria, por pressão, renunciar ao arcebispado de São Paulo. Quando chegaram e disseram: Dom Paulo, Dom Oscar Romero acaba de ser assassinado. E Dom Paulo rasgou aquela carta e levantou e disse: vamos. Continuando, na luta com coragem. Então, a memória de Dom Oscar Romero é muito viva na nossa geração, na nossa luta. Queria saudar a Luísa Erundina, a melhor prefeita de São Paulo. E foi no governo da Luísa Erundina que iniciou a municipalização do atendimento à população em situação de rua. A Luísa sabe quanto foi difícil, quanto nós sofremos. E eu lembro muito um dia que a Luísa foi à noite do Centro Esportivo da Moca, onde tínhamos feito um abrigo emergencial para acolher os moradores de rua, e à noite estávamos ali com eles e partilhando alimento, e ela disse: por causa disso, estão nos ofendendo tanto, nos xingando tanto, ameaçando tanto. E naquela época, muitas foram as duras ameaças que recebemos, e a Luísa fazia um governo itinerante, levava todo o secretariado para determinado lugar, e chegando perto da comunidade São Martinho de Lima, que ela abriu junto com Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida, em fevereiro, e ela de longe foi caminhando a pé pelas ruas do bairro, para que todos vissem a prefeita de São Paulo, junto dos mais pobres, dos mais ameaçados e dos indesejáveis daquele momento, os moradores de rua. Isso tudo está marcado na nossa vida, Luísa, e ninguém pode apagar. Queria também saudar muito a Margarida Genevois. Na década de 80, literalmente, era nos ombros dela que eu chorei muitas vezes, dizendo para ela: Margarida, temos que parar com a tortura dentro da FEBEM. Temos que parar com a tortura dos jovens que diariamente são torturados. E muitos deles eu tenho visto. E do desespero de achar caminho, muitas vezes, era diante da Margarida e nos seus ombros que eu chorava. E era que me dava força e me consolava para não desanimar. Então, a Margarida é, sem dúvida nenhuma, o símbolo maior que nós temos na luta pela resistir na defesa dos direitos humanos. Assim também como Dom Angélico, que, sendo angélico, é tão humano e tão forte e corajoso na luta. Eu lembro quando, na morte do Joilson de Jesus, Dom Angélico, no Largo de São Francisco, colocou-nos todos de joelhos, no Largo de São Francisco, diante do local onde o Joilson tinha sido assassinado, menino de rua, pequenino, para que todos nós nos penitenciássemos de toda essa situação. Então, a saudação a cada um que está aqui, a todos que estão aqui nessa luta. Eu queria lembrar, Luísa, que na vala de Perus, que no seu governo foi aberta, muitas das ossadas são de moradores de rua. Muitas das ossadas são de crianças de rua, são moradores de rua anônimos, que nunca serão identificados. Eu tenho reiterado muitas vezes que em Perus há milhares de ossadas ainda empilhadas no subsolo, escondidas, que ninguém sabe de quem é. Há pouco tempo eu fui lá e levei lá a superintendente do serviço funerário, e nada muda, aquilo continua lá do mesmo jeito. E muitos são moradores de rua,
Muitos são pessoas que morrem pelas ruas, cujos órgãos são roubados, são vendidos, são comercializados e por isso ficam escondidos. Do massacre de 2004, está lá as 5 sepulturas dos moradores de rua, dos 7 que foram assassinados na Sé. Uma sepultura, por surpresa minha, vi agora, não consta. Constam 4 sepulturas dos moradores de rua. E uma, eu vi o sepultamento dos 5. Uma não consta. Ninguém sabe de quem é. Eles dizem que não sabem. E é uma das pessoas moradoras de rua que está ali. Eu já vi chegar o caminhão do IML com os corpos amontoados e sendo jogados lá em Perus. Então, desse direito à verdade, nós temos que saber toda a verdade, de todos, inclusive desses mais pobres, desses mais esquecidos, desses tratados como lixo, como esterco, como nada na nossa cidade. Tudo isso que está acontecendo hoje se deve a isso que a Margarida colocou e ao que Dom Angélico colocou. É a esperança que briga com medo, é a esperança que briga com a covardia. Uma reunião como essa que nós estamos fazendo, correríamos um sério risco todos, se fosse pública e aberta. Nós estamos aqui protegidos dentro dessa sala e da universidade, mas se fosse aberta, correríamos sério risco. Hoje, na cidade de São Paulo, que é uma cidade que tem tanta esperança, tanta gente boa, tanta coisa acontecendo, mas onde o ódio é insuportável, é um ódio sufocante. Toda higienização a que a cidade está sendo submetida. Sexta-feira Santa nós vamos fazer a Via Sacra dos moradores de rua e vamos colocar diante do prédio do Palácio da Prefeitura uma grande faixa escrito: os pobres são a cidade linda. Os pobres é que são a cidade linda. A cidade linda não é o resultado da higienização e todo esse movimento, outra vez de ódio que se torna agudo nesse momento, foi por causa da higienização de determinados lugares da cidade. É insuportável a situação na Vila Leopoldina, é insuportável a situação de repressão na área do Ceasa, é insuportável a violência na área central da cidade contra os moradores de rua e os pobres, e é insuportável em regiões como a Moca, onde há uma violência urdida, tecida, organizada pelas forças militares do Estado e do município, porque a Guarda Civil não é civil, ela é militar e hierárquica, assim como tem que desmilitarizar a Polícia Militar, tem que desmilitarizar também as GCMs, as Guardas Civis metropolitanas em todos os municípios, os conselhos de segurança, as associações de bairros, associações de comerciantes, esse poderio econômico que está articulado de tantas formas também na especulação imobiliária. A ordem é que a Cracolândia desapareça, mas não que desapareça outra coisa, mas que desapareçam os pobres, que desapareçam aqueles que são a ponta da linha, que são considerados lixo. Os guardas, tanto municipais quanto os policiais militares, dizem para o povo da rua: lixo, você é um lixo, saia daqui, lixo. É assim que eles se dirigem, chamam-nos de lixo. E dizem, e isso que tem repetido muitas vezes agora: você é da turma do padre, então vai chamar porque a gente mata ele, vocês também e todos. Então, estamos vivendo uma situação extremamente aguda de ódio, de dificuldade, mas nós temos que dizer: não passarão, não passarão, não passarão. E se vierem, terão que passar por cima de nós, porque como dizia Dom Oscar Romero, se me matarem, ressuscitarei na vida do povo salvadorenho, como disse Dom Oscar Romero, na vida dos pobres, dos que mais sofrem. E não poderia deixar, nesse final também, de saudar a memória
da Marielle e do Anderson, mas eu queria lembrar uma questão muito importante no caso da Marielle, e que há um massacre também, a questão da homofobia, a questão da transfobia. Isso também é tortura psicológica, isso também é violência. E não respeitarem e não levarem a sério e com respeito e dignidade a identidade de gênero das pessoas. Sejam elas de rua, sejam lutadores, sejam ativistas, sejam o que for. Temos que respeitar não só a questão de gênero binário, homem e mulher, mas toda a diversidade de gênero tem que ser respeitada. Respeitada e defendida. Isso ofende. E nós temos que terminar, e dentro dessas indicações da Comissão Nacional da Verdade, lutar sempre. Não chegaremos à paz sem luta. Sem luta. E luta que vai exigir de nós força e coragem. Não passarão